Olá, meu nome é Luana Silva, eu sou do curso de Filosofia, no período noturno, na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca, e eu estou sob coordenação de estágio da Cristiane Simões. Bom, o tema dessa aula é sobre a arte e a cultura, e agora nesse slide eu pontuei os temas, os tópicos que nós vamos trabalhar ao decorrer da aula, que é os sentidos da cultura, a diferença entre arte e cultura, a indústria cultural e a cultura de massa, e a arte e a cultura em si. Bom, os sentidos de cultura, né? O termo cultura, ele tem uma série de significados diferentes e por mais que esses significados sejam bem próximos um do outro, ainda assim acaba gerando algumas confusões conceituais. Pegando a etimologia do termo, né? O termo cultura, ele vem do verbo latino colere, que significa cultivo, designava também o cuidado com os deuses, né, que é daí que vem a palavra culto, o cuidado com as crianças, com a educação, se referindo ao cultivo do espírito. E é nesse último que o termo ele é utilizado até hoje. No sentido antropológico, né, neste ponto de vista, o termo vai se referir a tudo que o ser humano faz, o que ele pensa, o que ele imagina, o que ele inventa, porque ele é um ser cultural. Ou seja, ele não sendo capaz de viver somente guiado pelo seu instinto, ele é levado a construir certas ferramentas, né, que possam ajudar ele a se instalar no mundo, a ajudar ele na sua sobrevivência e no desenvolvimento da sua humanidade, e são essas ferramentas que nós vamos chamar de cultura. No sentido etimológico, a cultura ela é o cultivo do ser em seu processo de humanização, né, que vai atribuindo significados ao mundo e a nós mesmos, e esses significados são repassados e modificados de acordo com a necessidade de cada grupo. E por sempre responder a desejos e necessidades dos grupos em geral, a cultura ela é considerada plural, dinâmica e diversificada. E além de mediar a nossa relação com o mundo, a cultura ela também age como um elemento de união entre os grupos de pessoas que adotam os mesmos usos, os mesmos costumes, os mesmos valores, e torna a vida segura e contínua para a sociedade humana, dando um sentido de pertencimento, ou seja, um sentimento de que fazemos parte daquele grupo. E a cultura, ela é uma forma do indivíduo se construir dentro do grupo social e com o grupo social, né, com a ajuda do coletivo. E tendo essa visão ampla de cultura, nós podemos concluir que tudo no mundo humano é cultura e não existe um único aspecto que não seja cultural. No sentido estrito, né, o sentido da arte, nessa parte nós iremos voltar ao problema que é chamado cultura, já apelando para o senso comum. Tipo, nós podemos abrir o jornal e ler o caderno de cultura, que a gente vai entender o uso que se faz dessa palavra. O termo cultura, em um sentido específico, está ligado a diferentes práticas artísticas, ou seja, diversas manifestações que fazem o uso da linguagem artística, populares ou eruditas. Por isso, muitos autores eles reservam o termo para designar as artes. Uma característica muito interessante dessa produção é ela existir independentemente das relações utilitárias ou práticas. Por exemplo, um templo grego e uma igreja gótica tem um valor que vai além da função utilitária de abrigar as práticas religiosas, porque elas aparecem, figuram entre as pessoas, se apoderam da nossa atenção, do nosso sentimento, nos comovendo e assim relevando significados internos que são atualizados a cada geração. Já a diferença entre arte e cultura, né, citando José Teixeira Coelho Neto, a cultura ela é uma criação coletiva dirigida para a comunidade, reforçando o modo de ser. Já a arte ela é uma criação individual dirigida para o indivíduo.
Mesmo as artes coletivas como cinema, teatro, dança são autorais, ou seja, elas revelam a visão do criador ou diretor. A cultura, ela é uma necessidade, né? Já que para viver em sociedade é preciso aprender a cultura local, tais como línguas, valores, modo de vida e etc. E ela é útil para instrumentalizar os indivíduos a viver em sociedade, né? Enfrentar novos desafios. Já a arte, por sua vez, ela é gratuita, ou seja, ela transcende todo e qualquer fim que se proponha a ela, amplia a esfera da presença do ser, enriquecendo e ajudando no desenvolvimento propriamente humano. A cultura, ela é comunicação, né? Que para ser útil deve ser comunicada. E é justamente dessa forma que seu significado circula pela sociedade. Agora, a arte, ela expressa um universo e sua abordagem é interpretativa, né? Só que não é qualquer interpretação, é uma interpretação mais competente que leva em consideração tudo o que está em jogo na obra. A finalidade social da cultura é reconfortar, tranquilizar e permitir que o indivíduo encontre o seu lugar, trazendo uma estabilidade para a comunidade e para esse indivíduo. E de acordo com Teixeira Coelho Neto, né, a cultura ela cuida do outro, dando a ele uma identidade. Já a arte ela é uma obra de risco, né? Ela desintegra tanto quem a faz quanto quem a recebe. E acaba que ela não cuida do outro, né? Seria um sentido de a arte incomodar. O discurso da obra da cultura ela é construída pela agregação do que é conhecido, existente e preservado, sendo importante o aprendizado de como é e sempre foi feito. Temos como exemplo o artesanato, né, que de tempos em tempos ele acaba agregando um novo material ou uma nova tecnologia, porém ele continua sempre semelhante. E o discurso da arte, ele rompe com o que existe ou desconstrói o que existia antes e envolve a desconstrução criativa. O artista, ele precisa desaprender como é que se faz a arte até então, né, para descobrir o seu próprio modo de fazê-la por meio da experimentação. E mesmo os usos das imagens do passado, né, na arte contemporânea, ela não é uma simples imitação, mas uma transcrição feita com os olhos do presente. E por último, a cultura ela pode ser explicada e esclarecida para as pessoas que possuem outra cultura, que com o tempo elas poderão ver a obra de cultura do modo certo, com um discurso mais convergente. Já a obra de arte ela já não pode ser explicada e porque ela propõe múltiplos sentidos e acaba sendo divergente de certa forma. E cada um se aproxima da arte de acordo com suas experiências e valores, né? Recriando para si mesmo os sentidos da obra. Bom, agora falando da indústria cultural e cultura de massa, a indústria cultural é um termo usado pelos filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer na década de 1940 para designar a arte na sociedade capitalista industrial. Essa indústria ela surge como parte da industrialização e da economia de base nos consumos de bens. Logo, sem a sociedade de consumo, nós não teríamos a indústria cultural. A arte ela vai ser produzida como uma mercadoria, né, seguindo os padrões comerciais, para ser consumida pelo maior número de pessoas possíveis, sujeita às leis da oferta e da procura. Isso leva a obra a se tornar uma coisa, um objeto de desejo. As coisas elas passam a ser medida de avaliação de tudo, inclusive dos seres humanos. Quando uma pessoa ela é tratada como uma coisa, né, como um objeto, ela perde a dignidade, já que ela não tem autonomia, podendo ser destruída a qualquer momento, já que sua subjetividade foi negada. E a obra de cultura, ela passa exatamente pela mesma coisa, né? Ela perde sua condição de única, deixando de ter um sentido no sensível, já que ela passa a ser tratada como uma coisa, podendo ser destruída e trocada por outra facilmente. E eu tenho um texto aqui do Teixeira Coelho Neto que eu achei muito interessante trazer para cá, né? Nesse quadro,
também a cultura, feita em série industrialmente com um grande número, passa a ser vista como não como instrumento de crítica e conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. É produto feito de acordo com as normas gerais em vigor. Produto padronizado como uma espécie de kit para montar, um tipo de pré-confecção feito para atender necessidades e gostos médicos de um público que não tem tempo de questionar o que consome. Uma cultura perecível, como qualquer peça de vestuário. Uma cultura que não vale como algo a ser usado pelo indivíduo ou grupo que a produziu e que funciona quase exclusivamente como valor de troca por dinheiro para quem a produziu. Ou seja, como consequência, o ser humano ele se aliena, ele se afasta do que dá sentido à vida, e o produto da indústria cultural ele não leva o conhecimento, né, de fazer perguntas e romper paradigmas, mas ele reforça o que já é até então conhecido. A cultura de massa, né? O que seria a cultura de massa? Massa é um número indeterminado de pessoas, como se construísse um todo homogêneo para qual é feita a produção da indústria cultural, né? Já para atender o restante heterogêneo, né, o todo heterogêneo, se inventou um conceito chamado de gosto médio, né? E o que seria isso? É aquilo que a maioria dos consumidores gostam. A indústria cultural, ela faz o uso desses padrões de gosto, logo um repertório bem limitado de signos dentro de uma linguagem bem específica, para produzir uma grande variedade de produtos com a mesma bem semelhante, né? Mais ou menos bem semelhante, bem igual. E ao invés de criar um produto, ele já adapta o que existe, usando um termo conhecido, né, por pasteurização, que nada mais é do que retirar da obra o que ela apresenta de único, né, de expressivo, e oferece um produto mais genérico que possa ser aceito pelo gosto médio dos consumidores em questão. Temos dois exemplos em que acontece esse tipo de coisa, né? Como, por exemplo, filmes ou minisséries baseadas em obras literárias, né? Que o que fica do livro basicamente é a história, sem muitos detalhes, e o modo como é usada a linguagem verbal, ela se perde, né? Acaba se perdendo nessa tradução. Ou seja, se perde muito dos detalhes que a obra literária contém. Temos alguns exemplos de obras, mas o que me vem na cabeça agora, que eu vejo muitos fãs reclamando, e eu particularmente também não achei muito parecido, é a saga Percy Jackson, né, que falam que os livros não tem muito a ver com o filme, etc e tal. E a música. Nós podemos citar inúmeros exemplos, mas não focando em só um tipo de música, mas com toda certeza, em algum momento a gente já ouviu uma música e pensou, caraca, essa música me lembra tal música lá. É quase certeza disso. O público dessa cultura de massa, dessa produção, ele é um conceito abstrato, ou seja, não existe uma única pessoa que encarne a ideia de massa concretamente. Como não tem consciência de si, né, não pode fazer exigências, ele consome o que é dado e se torna passivo, né? Ele é incapaz de fazer escolhas, de examinar várias produções para saber o que lhe oferecem. Sua ligação com a produção cultural de massa é aleatória. Depende do momento, não há uma ligação vivencial que o leve a se reconhecer. Por isso, pode consumir qualquer coisa enquanto for moda, sem problema nenhum, porque a cultura é mais um item descartável na sua vida. Essa inconstância e rotatividade de consumo é tudo que a indústria cultural ela quer, né? Porque se nada é durável, né? Se o público quer algo novo o tempo todo, mais essa indústria vai produzir e mais essa indústria vai vender para saciar o mercado. O grande perigo dessa cultura transmitida pelos meios de comunicação de massa, né, segundo ainda Horkheimer e Adorno, é tornar grande parcela do público em um rebanho de seres passivos e incapazes de transformar a própria realidade. Né? Passados quase 80 anos da análise feita por esses filósofos, nós vemos que os efeitos da indústria cultural e da cultura de massa não foram tão maléficos assim.
porque o público, ele entende que os meios de comunicação de massa oferecem entretenimento que pouco vai exigir da gente, né? E não nos levam a questionar a realidade, e é um tanto parecido um com o outro. E eles têm o efeito de apaziguar as mentes cansadas, né? Essa é uma necessidade biológica da vida, como dizia Hannah Arendt. Em contraponto ao entretenimento, o tempo livre deverá ser usado como desejarmos, né, com atividades de autorrealização que nos ajudem a descobrir quem somos e desenvolver o nosso potencial criativo. Portanto, o desenvolvimento da compreensão de qualquer linguagem artística de um modo não utilitário e visando o prazer pessoal como um fim em si só pode se dar como lazer. Chegando no último tópico dessa aula, né, a arte e cultura. A arte, ela é sem dúvida uma pequena parte da cultura, né, cultura entendida aqui no seu sentido antropológico. E essa parte é uma parte privilegiada, né, porque ela é livre das obrigações, dos deveres a serem cumpridos. E ninguém é obrigado a fazer arte ou gostar da arte. E a cultura, ela aponta para o mundo como ele é, com hábitos, costumes e valores que acabam nos aproximando dos outros indivíduos do grupo. E a arte, ela aponta para a sensibilidade do mundo e nos tira do habitual, rompendo os costumes e propondo outros valores. A arte, ela nos faz entender e ampliar quem somos, pois passamos a ver o mundo e a nós mesmos sob luzes diferentes. E ela afina a nossa sensibilidade, ensina a ter a aguda percepção dos estímulos que vêm dos nossos sentidos e relaciona as nossas lembranças, as nossas vivências ou informações com o mundo em que vivemos. A arte, ela é uma ocasião de prazer porque nos oferecem a compreensão profunda do mundo e de nós mesmos. Já a cultura de massa e a indústria cultural já estão ligadas à cultura e não à arte, pois possuem um efeito, né, tranquilizante sobre o público, dando um entretenimento que não precisam de uma compreensão mais profunda do mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Mais uma vez, eu espero ter passado informações que vocês possam ter entendido, não ter tido nenhuma dúvida. E é isso. Até a próxima.